Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Ana Rosa Eirão. Estou aqui em nome do CERJ para dar uma boa noite a todos. Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo agora à noite, no horário da reunião pública, se vocês estarão vendo em outro momento. Mas hoje nós vamos estar falando, dentro do contexto do Setembro Amarelo, de toda essa campanha, sobre as questões emocionais, sobre os transtornos emocionais e sobre o nosso equilíbrio. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso e o que ela pode trazer para a gente de contribuição? O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro fica na Rua dos Inválidos 182, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Estão todos convidados a nos visitar na nossa reunião pública presencial, que acontece às segundas-feiras à tarde, às 2h30, e nós já estamos também planejando o retorno das atividades da reunião pública à noite. Então, entre em contato com a gente pelo site, vai ser muito importante também a gente poder se ver, se abraçar pessoalmente. Então, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Para a abertura, eu trouxe uma página que a gente vai aproveitar e a gente vai discutir aqui no nosso estudo, na nossa conversa de hoje, que é desse livro aqui, Momentos de Saúde e de Consciência, do Divaldo Pereira Franco, psicografia do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, tá? Editora Alvorada. A mensagem número 15, ela traz para a gente, o título dela é Vida Renovada. E a Joana começa assim: a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la, nem sequer procrastiná-la no seu cadenciado fatalismo no rumo da perfeição. A vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu processamento. Porque se não renova, morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. Especialmente, a vida humana é um dom supremo que deve ser preservada e utilizada com eficiência, dilatando-a ao máximo a fim de se recolherem os benefícios que faculta. Emanação divina, a vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. Aspirar e inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência, aplicado à preservação de conquistas e ampliação delas. Nesse incessante fluxo de energia eclodem as possibilidades inatas do ser, e ele se apercebe da glória e da alegria de viver. Essa é a introdução da mensagem número 15, e vamos agora fazer a nossa prece. Queridos amigos espirituais, mentores desse trabalho, do CERJ, agradecemos por esse momento em que estamos reunidos para avaliar um pouco as nossas questões emocionais, a nossa vivência emocional. Que estamos aqui também para receber esse passe espiritual, esse apoio para os nossos lares, nossas famílias, que possamos ter um momento de reflexão, também de cura interior, de cura das nossas tristezas, das nossas dores, de florescimento da esperança ao longo desses minutos que estaremos juntos. Agradecemos muito a Ivone Pereira, mentora de vários trabalhos no CERJ relacionados à preservação da vida, prevenção e pós-venção do suicídio. E agradecemos a Joana de Ângeles também, que nos brindou com esse livro tão maravilhoso. Muita gratidão, somos só gratidão. Então, vamos começar um pouquinho a conversar sobre o nosso tema, A gente vai falar um pouco sobre os transtornos emocionais. E é interessante a gente pensar que transtorno emocional não significa necessariamente uma doença de saúde mental, uma doença psiquiátrica, Quando a gente está com uma alteração emocional, ela pode ser só um desequilíbrio momentâneo, Pode ser quem aqui nunca ficou nervoso, quem aqui nunca teve um momento de fúria, de raiva, um descontrole. Então, a questão emocional, ela pode ser só uma questão passageira, ou ela pode, se prolonga,
ou se extrapola, né, o nosso controle, aquilo que a gente consegue lidar, aí sim se tornar um problema de saúde, um problema de saúde mental. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós, seres humanos, nós somos regidos pela nossa emoção. A gente fala muito da razão, né, do ser humano, o ser humano tem a razão, a questão da razão, mas a razão ela é uma conquista da humanidade, mas ela não é ainda soberana na no nosso desempenho, nas nossas escolhas, na maneira como a gente leva a vida, né? A razão, ela ocupa uma parte ainda pequena da nossa consciência. O que a gente tem de forma inconsciente é um mar de impressões, sensações, memórias, sentimentos que estão lá guardados, que às vezes a gente nem se dá conta dessa vida, inclusive de outras. E tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai viver, vai ganhar esse colorido de acordo com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, vocês podem dizer assim, Ana Rosa, eu sou uma pessoa muito racional. Sim, mas o que a gente está falando é do inconsciente que está por trás. Você também pode me dizer assim, eu sou muito emocional, eu sou dominado pelas minhas emoções. Mas é claro que se você está tomando consciência disso, você também tem um lado racional. Então, ninguém é só racional, ninguém é só emocional. O que a gente precisa é ir tomando consciência e percebendo o que move as nossas ações, o que move as nossas escolhas, o que nos faz tomar esse ou aquele caminho. E aí, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai podendo aprofundar, tanto lidar com as emoções, se elas estiverem descontroladas, né? Como também lidar com aquelas que estão escondidas e a gente está achando que está tomando todas as decisões de forma racional e, na verdade, tem uma emoçãozinha lá atrás, uma memória, que é o que está nos guiando. Então, acho que esse é um passo inicial para a gente entender o funcionamento do cérebro humano, do nosso corpo. Eu não estou falando aqui de coisas assim de autoajuda, nem de mensagens espirituais. Isso aqui que a gente está falando é da neurociência. Então, a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é uma parte mais antiga, digamos assim, mais primitiva, e que ela dá o tom emocional dos nossos pensamentos. Quando algo chega à nossa consciência, né, quando a gente toma consciência de alguma coisa, essa parte do nosso cérebro, que é uma parte, digamos assim, mais antiga mesmo, no termo da evolução da história da humanidade, ela já deu um tom emocional para aquele pensamento. Pode ser um tom de medo, pode ser um tom de ansiedade, pode ser um tom de bem-estar, né, de relaxamento, mas já foi dado. E aí, quando o pensamento chega na nossa consciência, ele já tem ali algum conteúdo emocional preso a ele. E às vezes a gente não está percebendo. Então, isso significa autoconhecimento. Isso significa desenvolvendo autonomia e também controle dos meus pensamentos e das minhas emoções. Muitas pessoas acham que não têm condições de controlar seus pensamentos, nem de controlar suas emoções. Eu não consigo, né, controlar meus pensamentos. Os pensamentos vêm, eu não tenho controle sobre eles. A gente precisa entender que, primeiro, né, qual é a origem dos pensamentos e das emoções? A origem dos nossos pensamentos somos nós mesmos. Tanto que nós podemos parar e observar o que nós estamos pensando. Então, nesse momento, cada um pode parar e pensar, né? E prestar atenção no que está pensando. Está pensando no tema da palestra? Está pensando em momentos que teve, né, essas emoções assim descontroladas? Está pensando o que vai fazer depois que terminar o vídeo? Então, cada um aqui, né, tem seus pensamentos. Então, a gente observa os pensamentos. Então, quando a gente observa os pensamentos, nós não somos eles, nós somos alguém de fora que está observando aquele pensamento. As nossas emoções são a mesma coisa. Nós somos a origem das nossas emoções. Quando algo acontece de fora e nos toma, né,
Uma emoção vem e nos toma. Então, por exemplo, a gente vê alguma coisa que a gente acha injusto e fica com uma raiva. Ou a gente vê uma música, né, que lembra a gente de um momento feliz e a gente se emociona. A música ou aquilo que aconteceu são coisas externas. A emoção que aquilo despertou em mim é minha. É minha. Então, a gente olhando, né, e entendendo isso, a gente vai ver que a gente tem capacidade, é possível assumir o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções, ou, ao menos, se isso a gente ainda não consegue, a gente poder ter consciência deles para poder escolher o que a gente deseja fazer com eles. Então, vamos pensar assim, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós podemos, se tivermos desenvolvido essa habilidade de observá-los e escolher se nós desejamos nos engajar, nos vincular a esses pensamentos e a essas emoções. Por exemplo, né, alguém, um nosso filho, né, alguém da nossa família vai sair para trabalhar, né? E aí a gente sempre pede, olha, quando chegar lá, me liga, me avisa se chegou bem, ou vai fazer uma viagem, me liga, me avisa se chegou bem. A pessoa, de repente, né, está fazendo a viagem, vamos pensar numa viagem. Ela simplesmente não dá notícia se chegou, se não chegou, e a gente não consegue falar com aquela pessoa assim, por umas 2, 3 horas. Num contexto, né, de Rio de Janeiro, de cidade com uma série de dificuldades relacionadas à violência, problemas que a gente tem aqui, isso pode gerar preocupação. Preocupação numa mãe, preocupação num esposo, numa esposa, né? Um filho, numa filha. Poxa, será que minha mãe chegou bem lá na viagem? Será que meu filho chegou bem lá nessa viagem? Será que foi tudo bem na estrada, no caminho e tal? E aí a gente pode, assim, vir um pensamento ruim, de pânico. Olha, deve ter acontecido alguma coisa. Você tem que tentar falar de qualquer jeito, liga para as pessoas. Ou a gente pode escolher absorver esse pensamento e entrar nesse desespero. Ou a gente pode parar, pensar e dizer assim, olha, eu estou preocupado, mas não tem razão para pânico. Tem pouco tempo, ele deve ter acabado de chegar, vamos racionalizar. A bateria pode ter acabado, o celular pode estar sem sinal. O que eu posso fazer para me acalmar? O que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Do ponto de vista espírita, a gente pode parar, fazer uma prece. Então, a gente vai parar, fazer uma prece pela gente, para que a gente se mantenha tranquilo, e pelo outro, para que o outro fique bem, fique protegido, fique acolhido, esteja sob a proteção de Deus. E aí, daqui a pouco, a 10 minutos, 15 minutos, a gente recebe a mensagem: olha, tá tudo bem, desculpa, fiquei sem bateria, esqueci de carregar o celular, fiquei sem sinal, mas já cheguei, tá tudo bem. Então, se a gente se permite entrar em pânico, a gente vai desgastar o nosso sistema nervoso, o nosso corpo. A gente vai enviar pensamentos de pânico, de medo para aquela pessoa, porque a gente sabe que mentalmente a gente tem essa conexão, e a gente provavelmente vai alarmar outras pessoas, ligando, mandando mensagem. Então, a gente pode escolher como é que a gente vai reagir àquele pensamento e àquela emoção, e como é que a gente vai conduzir. Não estou falando que a gente não tem que se preocupar, e nem estou falando assim, a pessoa ficou, né, prometeu que ia dar notícia, ficou um dia sem dar notícia. Não estou falando de casos assim graves, estou falando de casos corriqueiros no nosso dia a dia, que a gente vive isso o tempo todo nas grandes cidades. Então, quando a gente começa a desenvolver esse autoconhecimento, quais são os pensamentos que ocupam a maior parte do meu dia? São pensamentos otimistas? São pensamentos alegres? São pensamentos que me promovem saúde? Ou são pensamentos ruins, são pensamentos depressivos, são pensamentos tristes? Se os pensamentos ao longo do meu dia são pensamentos que me angustiam, que geram angústia, eu estou trabalhando para o meu adoecimento, porque eu estou ali bombardeando o meu cérebro, bombardeando de hormônios, de neurotransmissores, de substâncias tóxicas que o estresse gera.
Então, assim, tem um engarrafamento, né? A gente vê lá no aplicativo que tem engarrafamento, a gente hoje vai demorar muito para chegar ao trabalho. Eu já saio de casa sofrendo pelo engarrafamento que eu vou pegar e vou da minha casa ao caminho, vamos dizer, levando 2 horas ali naquele sofrimento, naquele mal-estar, reclamando do engarrafamento. Ai, que tudo é horrível, o dia já começa assim, já vou chegar cansado, já vou chegar suado, meus pés já vão chegar... Vamos racionalizar. Eu posso mudar o engarrafamento? Eu não posso. Se eu tiver a opção de pegar outro caminho, a gente pega, mas se eu não tenho opção e eu vou ficar preso no engarrafamento, eu não posso mudar o que está de fora, mas eu posso mudar a maneira como eu me sinto diante daquela situação. Então, eu posso parar, identificar que são pensamentos que não me ajudam, só me desgastam, porque eu estou reclamando de algo que eu não posso mudar, fico ali mentalmente gerando aquela raiva, aquela insatisfação contra o engarrafamento, que a gente não tem. Eu vou falar mal do governo, vou falar mal do sinal que não funciona, que a prefeitura que não põe um guarda aqui, mas que esses pensamentos eles não são efetivos para mudar aquela realidade, não vão mudar efetivamente, e eu estou desgastando o meu corpo, desgastando o meu sistema nervoso, gerando uma série de energias deletérias, de pensamentos ruins que vão gerar, até atrair companhias espirituais que vão reforçar isso mesmo. A vida é muito ruim, a vida é uma droga, porque esses pensamentos, essas companhias espirituais estão em todos os lugares. E aí eu posso, assim, pensando nisso, me dar conta e dizer assim, caramba, né, não vou fazer isso comigo. Vou fazer diferente. E aí, o que é o fazer diferente? Eu vou parar e vou me engajar em outro tipo de atitude. Não, esse pensamento veio, tudo bem, pensei isso, mas eu não preciso ficar preso a ele, eu posso deixar ele ir. E ver, estou aqui nessa situação, não tem nada para fazer, o que eu posso fazer? Gente, pega 2 horas e vai rezar 2 horas. 2 horas rezando. Eu vou rezar pelo meu filho, vou rezar por mim, vou rezar pelo país, vou rezar. Vai rezando. Se tiver a possibilidade de botar uma música no celular, põe uma música para ir ouvindo daqui até lá. Se puder botar uma palestra, põe uma palestra e vai ouvindo. Não importa, não importa. Se a pessoa consegue mudar o foco, se ela consegue escolher se ela quer ou não se engajar naquele pensamento, se ela escolhe outro para ela alimentar, todas as vezes que aquela situação for se repetir, vai ficar cada vez mais fácil ela tomar essa decisão e fazer essa escolha. Então, quando a pessoa for fechada no trânsito por alguém, ao invés dela xingar o palavrão, ao invés dela abrir a janela e buzinar, gritar com o outro, ela pode ser tomada de raiva, parar 1 minuto, respirar e pensar. Eu quero ser possuído por essa emoção? Eu quero que essa raiva me domine, que seja ela que assuma o controle das minhas atitudes, das minhas palavras? E aí a gente para 1 minuto e respira calmamente e pensa qual é a atitude que a gente deseja tomar. O que é que eu vou fazer perante aquela situação que me gerou aquela raiva enorme, que ali eu estou dando exemplo de uma fechada no trânsito, que é uma coisa muito corriqueira que acontece com bastante frequência. E aí eu preciso pensar, uma fechada no trânsito, vale a pena que eu descontrole meu coração, minha pressão, meu equilíbrio emocional, que eu discuta com alguém, me vincule emocionalmente àquela pessoa, porque quando a gente estabelece uma relação, né, mesmo que seja uma relação assim simples, eu estou ali, olhando para o outro com raiva. Ele também provavelmente vai me responder com raiva. A gente estabelece ali um vínculo e eu quero me vincular àquele desconhecido, àquela desconhecida, através dessa emoção negativa, da raiva, desse vínculo.
Aí eu vou embora depois dali, xinguei e vou embora. O pensamento do outro, para mim, o meu pensamento que se descontrolou, as energias que eu gerei ao meu redor, energias ruins, as companhias espirituais que eu atraí, né? Aqueles que estão, espíritos que estão pela rua, à toa, né? Só para que gostam de confusão, que gostam de ver uma situação ruim. Só isso pode ser o suficiente para a gente desenvolver, para a gente ter e acabar de começar com alguma questão de saúde. Aí imagina, se todo dia a gente tem uma fechada, se todo dia tem um engarrafamento, coisas que a gente não dependem da gente, mas que a gente dá carta branca para aquela emoção, para aquele pensamento nos controlar. Então, o primeiro passo para a gente lidar com as nossas emoções, para a gente cuidar dos transtornos emocionais, é a gente pensar e a gente saber que a gente pode sim ter controle sobre eles. Que a gente pode sim desenvolver, se não o controle sobre o que a gente pensa e a gente sente, mas o controle sobre o nosso desejo de absorver, de deixar que esses pensamentos e essas emoções assumam o nosso controle, da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, porque somos nós que vamos lidar com as consequências de tudo isso. Eu não consigo me controlar. Isso é um aprendizado. Todo mundo é capaz de se controlar, se estiver com nível de saúde mental, né, o raciocínio, estiver lúcido. É claro que a gente sabe que algumas pessoas têm pensamentos intrusivos. E aí a gente está falando já dos problemas de saúde física, espiritual. Então, a gente sabe que tem processos obsessivos, né, onde a gente tem espíritos de fora, encarnados ou desencarnados, que vão influenciar o pensamento da pessoa. Isso começa de uma forma sutil e depois vai ficando cada vez mais forte. E às vezes pode chegar num momento que a pessoa perde o controle, já não é mais ela, já são aqueles pensamentos que estão de fora, que estão manipulando ela. A gente sabe que tem os transtornos de saúde mental, então um transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa tem pensamentos, né? E ela precisa realizar determinados rituais para que aqueles pensamentos angustiantes se amenizem. A gente tem os transtornos de ansiedade, onde as pessoas ficam ruminando, né, coisas. Vai acontecer uma coisa ruim, será que vai dar certo? Eu tenho uma festa, será que vai ser tudo bem? Será que... Então, a pessoa sofre por antecipação, com coisas que ainda nem aconteceram. A gente tem os transtornos depressivos, onde os pensamentos pessimistas, pensamentos de morte, pensamentos suicidas, inclusive, podem aparecer, né? E a pessoa não tem, digamos assim, naquele momento, né, nesses transtornos que eu estou falando, mais graves, a pessoa ela não está em condições de ter o controle total. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se a gente não tem nenhum problema desses estabelecidos como um problema de saúde, uma coisa é a gente ter uma ansiedade de vez em quando, ter um dia que está mais triste, né? Que nem todo mundo está bem todos os dias, isso é normal, é um momento de tristeza. A gente tem um dia que a gente está chateado com alguma coisa que aconteceu, isso é normal, ter momentos assim. Mas se esse humor mais ansioso, mais deprimido, ele ocupa a minha vida, ele tira a minha alegria, ele tira o meu prazer de estar nas situações, conviver com as pessoas, de realizar, eu preciso, então, entender que talvez eu esteja desenvolvendo um problema de saúde. E aí procurar ajuda, procurar auxílio, porque aí a gente talvez não esteja mais em condições de sozinho resolver isso. Então é preciso que a gente tenha uma prevenção. Lá no início, enquanto eu estou saudável, enquanto eu estou em condições de identificar, não deixar isso avançar. Poxa, todo dia, de tarde, eu sinto uma tristeza. Por quê? Tem alguma razão? Tem algo ali naquele horário que desencadeia essa tristeza? Se a gente não identifica nada, se a gente identifica, a gente muda. É o horário que eu queria estar pegando meu filho na escola e não posso, tenho que deixar outra pessoa pegar. Aí eu fico triste, me sinto culpado, me sinto culpado.
Ah, é o momento que eu vou voltar para casa e na minha casa está cheio de problema e eu não estou feliz de voltar para casa. Não sei, cada um que sabe o que está vivendo. Então, a pessoa para, identifica, e aí ela vai trabalhar essa emoção. Eu quero ficar com essa preocupação, eu quero ficar com esse sentimento, eu não quero ficar com isso, eu não quero que essa tristeza tome conta de mim. O que é que eu posso fazer para lidar com isso? E aí a gente escolhe, e aí a gente vai mudar as nossas tardes, os nossos finais de tarde, para encarar de frente a situação, para ver o que é possível mudar. A gente vai estar trabalhando pela nossa saúde, isso é uma medida preventiva. Mas se a pessoa, com todos os problemas que tem do dia a dia, vamos dizer assim, os problemas de família, foi desenvolvendo uma tristeza que é patológica, uma depressão constante, permanente, distúrbios do sono, pensamentos de morte, pensamentos de abandonar tudo. Então, isso já foi além. A pessoa já está ali com uma questão emocional e de saúde mental. E aí a gente precisa procurar ajuda. Que ajuda que a gente pode ter? Né? A ajuda vale para todo mundo, tá? Mesmo se você está lá só tendo uma tristezazinha de vez em quando, você também pode procurar essa ajuda. Mas quem está identificando que está com um problema mais grave, mais assim insistente, essa necessariamente precisa procurar ajuda. Não fique sozinho. A gente primeiro na nossa casa espírita, né? O que a doutrina espírita nos ensina? Que nós somos espíritos imortais habitando um corpo temporariamente nessa encarnação. Qualquer doença do corpo, ela na verdade, ou ela vem de uma questão espiritual, ou ela vai gerar uma questão espiritual. Então, se uma pessoa ela passa por um problema de saúde, né? Aquele problema de saúde, ele tem um aprendizado que vai vir junto, ele tem raízes na vivência espiritual do indivíduo. Se a pessoa tem, vamos dizer assim, um acidente, quebra uma perna, ela vai ter que ficar imobilizada. Aquilo dali tem uma repercussão, né, no emocional, no susto, na chateação de ficar parado, no lidar com os prejuízos que isso acompanha. Então, assim, tem sempre uma interligação entre o nosso corpo e o nosso espírito. O espírito influencia o corpo, é sempre o primeiro ponto, né? O mundo espiritual preexiste ao mundo material, isso Kardec nos ensina. E a gente também tem que entender que qualquer coisa que aconteça no corpo tem impacto emocional na gente, gera pensamentos, gera emoções, gera energias. Então, não adianta dizer que o corpo é uma coisa, o espírito é outra, quando os dois, quando a gente está encarnado, estão influenciando um ao outro mutuamente, que a gente diz ao mesmo tempo. Então, eu preciso entender que eu vou na casa espírita e vou ali tratar da parte espiritual. O que eu vou ter ali? O passe, a água fluidificada, os problemas de obsessão que eu falei aqui, o nosso nome vai para uma reunião de tratamento especial, onde esses espíritos que estão acompanhando, que estão induzindo a pessoa ao medo, né, ou tentando induzir ao suicídio, no processo obsessivo, eles vão ser também tratados, vão ser chamados, porque eles também são doentes. Né? Isso não é uma postura saudável de comportamento. Então, esses espíritos desencarnados, que são espíritos das pessoas que já morreram, né, que o corpo já morreu, as pessoas vão para o plano espiritual e continuam sendo elas mesmas. Então, eles vão ser chamados, vão ser trazidos, vão ser tratados também. Então, você está cuidando do corpo, né? O corpo vai melhorar, mas você sabe que você está dando conta das raízes espirituais do problema. Tratamentos de cura também. Então, a gente tem uma série de casas espíritas que oferecem tratamentos à distância, onde a gente vai ter os médicos do plano espiritual indo visitar, fazendo assim aquela intervenção de energia, né, necessária para melhorar o corpo espiritual, perispírito, e aí isso redunda, né, isso reflete no corpo físico. A gente vai ter o passe, a água fluidificada que eu já falei, o próprio conhecimento espírita. Então, quando a gente está estudando o Evangelho, quando a gente aprende a rezar, quando a gente se conecta com os espíritos superiores, nos momentos difíceis, a gente vai ganhar força, a gente vai ganhar energia, a gente vai ganhar o suporte deles. Né? Naquele momento de desespero, a gente vai
tirar uma força, uma calma da onde a gente não sabe, é do plano espiritual. Nós não estamos desconectados de Deus, nem dos amigos espirituais. Entender também que existe um futuro, que nada acontece por acaso, que nós não estamos abandonados, que nós estamos envoltos no amor de Deus. Todo esse aprendizado que a doutrina espírita nos traz e a convivência amiga dentro da casa espírita, todos esses fatores vão ajudando a tratar a parte espiritual. E eu vou procurar, se precisar, se realmente eu estiver com problema de saúde, procurar também ou um psicólogo, um médico, né, um psiquiatra, um neurologista, procurar uma terapia. Para quê? Para eu cuidar do meu corpo, do meu cérebro, da minha mente. Então, a gente precisa entender, né, esses dois caminhos. O tratamento físico não exclui o tratamento espiritual, e o tratamento espiritual não exclui o tratamento físico. Pelo contrário, as duas coisas precisam andar juntas, em equilíbrio, para que a gente possa desenvolver uma saúde integral, como a gente diz, uma saúde não só do corpo, mas do corpo e do espírito. E aí eu queria voltar um pouco, porque a Joana de Ângeles nos fala aqui nessa mensagem, ela fala assim da vida renovada, né? Todos nós estamos vivos, encarnados e desencarnados, porque a vida da verdadeira é a existência do espírito. Nós existimos, nós estamos aqui, nós somos uma centelha divina, nós somos consciências em evolução. Não existe o nada para nós, e não existe a possibilidade do nada para nós. Nunca mais nós vamos deixar de existir. Então, isso primeiro é uma perspectiva que eu acho assim, de uma alegria, de uma felicidade, de um otimismo, porque imaginem vocês assim, não importa o que aconteça, pode ter uma guerra nuclear, não importa, nada disso é capaz de destruir, de apagar quem nós somos, o nosso eu, a nossa consciência. Então ela fala, né, que a dádiva mais extraordinária que existe, a vida, é a vida. Então essa vida que a gente ganhou ao sermos criados por Deus, esta consciência, todo esse poder de realização, de conexão com o Criador, isso é uma dádiva que nós temos e que ninguém pode tirar da gente, nenhuma situação, nada pode nos tirar. Quando a gente está encarnado, a gente ganha outra dádiva, que é a vida corporal. E a vida corporal, ela tem um encadeamento, que a Joana fala, né? Que é um começo, meio e fim da vida corporal. E por mais que a gente queira, a gente não pode parar o tempo, né? A criança, ela vai crescer, o jovem vai envelhecer e mais cedo ou mais tarde todos nós vamos nascer e morrer. Então, por mais que a gente queira adiar esses acontecimentos, a gente não tem como. O tempo vai passar e as experiências vão se desenrolar. Então, isso também nos coloca numa posição de aproveitarmos o momento em que nós estivermos, não importa o que aconteceu antes, mas o momento em que nós estamos para desenvolvermos o máximo possível o nosso potencial e aproveitarmos ao máximo a dádiva que o momento nos dá, que aquele momento de existência nos proporciona. A gente vai aprender coisas quando nós somos crianças e como adultos, né, como jovens, a gente vai ter a possibilidade de aprender outras coisas. Nem vamos poder voltar a fazer as coisas que fazíamos quando éramos criança, né? Ser exatamente como era não é possível. E, ao mesmo tempo, também vamos ter possibilidades que a criança nem sequer sonha. Então, a gente precisa parar e aproveitar a dádiva da vida. Se a gente não observa os nossos pensamentos e as nossas emoções, a vida vai se desenrolando e a gente vai meio que sendo levado sem perceber. Então, acontece uma coisa de fora, eu fico alegre. Se acontece uma coisa boa, eu fico alegre. Se acontece uma coisa ruim, eu fico triste. Se acontece, eu vejo uma coisa que me irrita, eu fico com raiva. Se eu estou carente, eu vejo qualquer coisa de fora, eu quero que todos me deem atenção, eu fico com ciúme, fico com inveja. E aí eu vou sendo levado nessa vida sem controle nenhum, sem poder usufruir, porque eu só estou sofrendo o impacto das coisas de fora. Eu não estou podendo escolher, eu não estou podendo usufruir do que a vida realmente traz para mim. Então, tomar consciência de que a vida é uma dádiva nossa, tomar posse dela para que nós possamos vivê-la,
observar nossos pensamentos e nossas emoções e nos determinarmos, né, tomarmos a decisão de escolher que pensamentos e que emoções nós queremos que sejam os responsáveis por guiar a nossa vida, isso é uma escolha, uma responsabilidade que nós temos conosco mesmos. Nós precisamos parar e decidir que vamos tomar essa decisão, essa atitude. E aí, a Joana de Ângeles fala, né? Especialmente a vida humana é um dom supremo que deve ser preservada e utilizada com eficiência, dilatando-a ao máximo, a fim de se recolherem os benefícios que faculta. Então, escolher como viver, escolher trabalhar pela saúde do corpo, pela saúde da mente, pela saúde do nosso espírito. Escolher aproveitar o tempo da forma mais útil possível do ponto de vista espiritual. Escolher que vínculos a gente deseja fazer. Então, assim, um dom supremo. Cada um de nós aqui ganha um dom supremo, que é a vida humana, né? O corpo, a nossa vida aqui como encarnados. E aí a Joana fala, emanação divina, a vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. Então, a vida é uma conexão com Deus, uma conexão, estar viva é isso, já estar absolutamente desde o primeiro suspiro, né? Não sei se o espírito suspira quando é criado, né? Mas a gente pensa nos bebês nascendo, mas imagina quando nós fomos criados, né? A gente pensar assim, desde aquele momento, nós estamos irremediavelmente, inexoravelmente conectados ao psiquismo de Deus, ao psiquismo divino. E aí a Joana vai trazendo para a gente na página um passo a passo que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com tudo que a gente falou até aqui. Para que a vida estue em abundância em ti, faze uma cuidadosa avaliação de como te sentes, como estás e que tens conseguido. Então, assim, fazer aquela avaliação. Como te sentes, como estás e o que você tem construído nesse período. Tem coragem, porque é preciso coragem. Tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, uma autoanálise responsável, uma autoanálise enriquecedora. Não é uma autoanálise para você dizer, eu sou muito ruim, eu sou péssimo. Não, é para te enriquecer. Você vai se olhar com coragem para que você possa entender onde você está, o que está acontecendo com você, para que você possa saber que caminhos você vai seguir. De forma, olha só, enriquecedor, de forma que ao constatar os resultados negativos, te disponhas ao enfrentamento da mudança de crenças, enfrentamento para mudança de pensamentos, de hábitos, de comportamento, de tudo quanto constitui obstáculo ao teu desenvolvimento, à valorização da vida e às suas realizações. Aí ela vem falando daquilo que a gente estava falando, né, de você olhar quais são as emoções, quais são os pensamentos que você tem habitualmente. Velhos hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, atavismos perniciosos, ressentimentos conservados conspirarão contra o teu programa de renovação. Constatarás a necessidade de mudanças, porém, todas as fixações da tua existência se sublevarão, impondo-te restrições, adiamentos e desestímulos. Quando a gente, né, o que a Joana está dizendo aqui? A gente resolve que vai mudar. Todo mundo aqui, eu acho que já passou por a situação, vamos fazer uma dieta. Eu quero tirar tal alimento que eu sei que não me faz bem. Ou eu quero introduzir tais alimentos que eu preciso para melhorar a minha saúde. E aí a gente faz o programa, a gente pode comprar tudo, se programar, tá tudo certinho. Mas às vezes a gente está acostumado mesmo a comer outras coisas que não são tão saudáveis, às vezes pelo tempo que a gente tem no dia a dia, na correria, é mais fácil fazer uma coisa mais rápida, que não é tão saudável, mas é rápido,
né? A gente comprar uma comida congelada ou pronta, né? Ou uma coisa de fast food, para poder dar tempo de comer qualquer coisa, né? E conseguir dar conta das tarefas. Então, isso é uma coisa que é relativamente simples, né? Mas é o quê? Aquele hábito antigo, ele cria uma resistência. Ele vai ali tentar permanecer, né? Naquele dia a gente vai ouvir assim, aquela vozinha vai dizer, uma vez só não vai fazer mal. Só hoje. Ah, seu dia está tão corrido, né? Também não precisa ser assim, então Caxias, várias coisinhas que vão vindo, ó. Vocês estão vendo que eu também já tenho essa experiência, né? Já passei por essa experiência. E aí a gente vai pegar, vai olhar para isso e com coragem vai ver quais estratégias eu preciso, então, para poder ter tempo, para eu poder conseguir introduzir isso, para eu conseguir dar conta daquilo. E aí a gente vai tentar de novo. E cada vez que a gente olha com coragem, a gente identifica os nossos pontos fracos, onde a gente precisa se fortalecer, a gente identifica também qual é a nossa fortaleza nessas situações, porque a gente também tem pontos fortes. A gente vai melhorando a nossa estratégia e dando um passinho à frente. Quando a gente começa uma tarefa e não consegue terminar, a gente pode encarar aquilo como uma derrota, ou a gente pode encarar aquilo como um aprendizado, uma estratégia para a gente pensar. Então, o que eu preciso fazer? O que faltou? Como é que eu preciso para caminhar em frente? Acreditar-te-ás cansado, idoso, jovem, desequipado de vontade, sem força moral, incapaz de enfrentar situações novas. E cederás à tentação de permanecer como te encontras, com problemas, angústias, insatisfação e sucessos. Começa assim mesmo o teu programa renovando as tuas velhas crenças, aquelas que te foram impostas por pessoas incapacitadas para educar-te, embora generosas, com suas opiniões depreciativas, seu conceito de serviço, suas previsões funestas. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente diz assim, não vou conseguir, eu não tenho... Muda essas crenças. A Joana fala assim aqui, que às vezes a gente vem desde lá de cedo, né? Às vezes alguém que a gente admirava, que a gente queria muito bem, né? Diz pra gente coisas que a gente absorve. Você é preguiçoso. Você é medroso. Mas você não é bom em matemática. Não. Esse aqui só vai ser bom para fazer coisas que não tem muita responsabilidade. Ele não aguenta responsabilidade. Fulano não aguenta problema, é muito frágil emocionalmente. Tudo isso são coisas que às vezes dizem para a gente quando a gente é criança, a gente é adolescente, e aquilo dali cria uma expectativa negativa na gente. Aquilo vira como se fosse uma profecia. Então, eu sou preguiçoso. A criança, quando a gente diz para ela, deixa de ser preguiçoso, você é preguiçoso, aquilo a criança absorve. Eu sou preguiçoso. Aí eu sou frágil, eu sou fraco. Então, a gente tem que, agora que nós somos adultos, assumir outra perspectiva para a gente. Nós não somos, nós estamos ou estávamos. A gente tem momentos de preguiça, a gente tem momentos de fragilidade, a gente tem momentos de medo, mas ninguém é isso ou aquilo o tempo todo. Isso são emoções e sentimentos que partem do nosso espírito. São emoções e sentimentos que são despertadas em nós por situações que nós estamos vivendo. Mas nós podemos hoje, nós sabemos, podemos escolher se nós queremos ficar com a preguiça, se nós queremos ficar com medo. A gente pode escolher com qual pensamento e qual emoção a gente quer colorir a nossa vida. Com qual emoção, sentimento a gente quer se engajar. É igual um trem numa plataforma. Quando o trem está vindo, a gente pode escolher se a gente quer ou não entrar naquele vagão. Eu quero entrar nesse vagão? Esse é o trem para a direção que eu preciso? É o trem com o destino que eu quero? E a gente escolhe se a gente vai entrar ou não. Assim são os pensamentos e as emoções. A gente está numa plataforma observando os pensamentos e as emoções que chegam e se dar um minuto para parar, respirar e decidir se a gente quer pegar aquele vagão, aquele trem. E passar a entrar no vagão e no trem
se deixar habitar por uma emoção, se deixar habitar por um pensamento, que é aquele que vai nos levar onde nós almejamos. Essa é a diferença de hoje nós sermos adultos e podermos fazer isso. Quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência. Mas nós somos adultos hoje. Então, mesmo que quando a gente fosse mais jovem, aquilo tenha sido incutido em nós, a gente hoje pode, ou sozinho, se for possível, ou precisando de ajuda de um terapeuta, buscar modificar os trens, né? Os vagões de emoções e pensamentos onde a gente está se colocando. Ninguém vai para uma plataforma e pega qualquer trem. Ninguém vai para o ponto de ônibus querendo ir para o trabalho e pega qualquer ônibus que passa. A gente pega aquele que vai nos deixar no nosso destino. O destino que a gente deseja. A mesma coisa são os pensamentos e as emoções. És capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima. Este é o teu momento. E não mais tarde ou nunca mais. É agora. Não existe isso nunca mais. Não, agora. Esse é o teu momento. Muda os teus pensamentos e raciocínios, direcionando-os para o êxito em que deves acreditar e empenhando-te, conseguirás. Logo depois, passa a ação renovadora. Os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra as tuas disposições de mudança. Trata-se de um novo programa, que vivenciarás passo a passo, firmando-se a pouco e pouco até o momento dos bons resultados. Não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias, tempo. Embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos, embora nunca cesse, embora sempre a vida vai estar nos dando outra oportunidade, ela nunca vai retornar às mesmas condições. Então, nós hoje estamos numa família, nós temos esse corpo, temos essa situação, nós temos tendo acesso à internet. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui na mesma situação, a gente não sabe se na próxima encarnação, a gente sabe que vai estar aqui. Mas como é que vai ser? A gente não sabe. Então, o melhor é começar hoje, né? A gente começar trabalhando, a gente começar resolvendo, a gente começar fazendo o melhor que a gente puder hoje. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar nessa reunião, essa mensagem do Setembro Amarelo, né, que é uma luta pela vida, para que cada um aqui entenda que nós não somos uma folha ao vento, nós podemos escolher que pensamentos e emoções nós queremos que ocupem a nossa vida, que ocupem a nossa mente, o nosso coração. Se a gente ainda não tem essa autonomia, a gente pode começar a desenvolvê-la a partir de hoje, a partir desse momento. Se a gente acha que sozinho não vai dar conta, a gente precisa procurar ajuda, não deixar para depois, não ter vergonha de pedir ajuda, porque isso é nossa dádiva. Sermos consciências autônomas, sermos consciências pensantes, foi o presente que Deus nos deu quando criou. Então, a gente não pode abrir mão dele. Não podemos abrir mão dele. E aí, para a gente encerrar, então, eu queria convidar vocês na nossa prece final. Nesse livro aqui, eu gosto muito dele, porque a Joana sempre traz alguns textos, assim, mais curtos, na introdução dos capítulos, que são como se fosse, assim, uma visualização, uma prece. E eu acho isso muito importante quando a gente está pensando nisso, né? A gente quer engajar em que pensamento eu quero, né, me associar, me engajar, em que emoção eu quero me engajar. A gente precisa ter um momento de parada, né, entre o que a gente está sentindo e a nossa reação. Então, aconteceu alguma coisa, eu vou reagir. Antes de eu reagir, eu preciso parar, respirar e escolher qual vai ser a minha reação. E aí, essas reflexões curtinhas que a Joana traz são como se fosse assim, uma pequena meditação, uma pequena reflexão, que também nos ajudam. Então, a gente está sempre lendo, a gente pode gravar isso aqui no nosso celular e ouvir de noite, né? Porque eu leio sempre à noite, de manhã, e respirar, né? Pensando nessas frases e acalmar, que no momento que a gente estiver precisando, a gente vai lembrar.
a gente vai conseguir parar e se acalmar. Então, é um exercício. A gente também não improvisa equilíbrio, né? O equilíbrio, ele precisa ser construído para, na hora que chegar a emergência, a gente poder usar. Não adianta eu estar, né, despreocupado e de repente chegar a emergência e aí eu querer que naquela hora tudo se resolva. Então, é um convite para a gente fazer. Então, vamos fazer juntos agora, nessa prece final, esse exercíciozinho para a gente ir acalmando os nossos pensamentos, acalmando a nossa emoção. E aí, no início desse capítulo 15, Vida Renovada, Joana nos diz assim: a energia divina dá origem à vida em toda parte e domina-me. Indefinível, o ato de viver e pensar, sentir e amar alcança o clímax no ser humano. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos para o crescimento e a autorrealização. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbadoras a que me acostumei. Sou vida em desdobramento. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação para tornar-me pleno. Então, vamos fechar os nossos olhos. Eu convido vocês a fazerem esse exercício nesse momento. De respirar, se acalmar um pouquinho. Só sentir a respiração. O ar entrando, o ar saindo. Se vocês quiserem, vocês podem dizer até em voz alta: o ar entra, o ar sai. Porque às vezes, quando a gente está falando, a gente consegue se concentrar um pouco melhor, né? Os pensamentos se acalmam. E a gente vai sintonizar com Joana de Ângeles e com essa mensagem que ela nos traz. A energia divina dá origem à vida em toda parte e domina-me. O ar entra, o ar sai. Tranquilidade, calma. Essa energia poderosa em mim leva-me à captação de novos recursos para o meu crescimento e a minha autorrealização. O ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Escolho a opção da felicidade. Escolho a opção da felicidade. Sou vida em desdobramento. O ar entra, o ar sai, calmamente. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de emoção, de ação, para tornar-me pleno. Escolho a opção da felicidade. E assim, queridos amigos espirituais, em especial a nossa querida Joana de Ângeles, que nos inspirou na noite de hoje, envolva todos nós nessa energia de vida plena, nos dando força para vencermos os pensamentos, as emoções, os hábitos que ainda não são felizes, não são saudáveis. Nos dê força para nos engajarmos em ações de saúde, de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual,
de envolvimento com a caridade, de cuidado ao próximo, para que possamos viver a vida em plenitude. Como diz Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Viver é mais do que só existir. Muito obrigados, amigos espirituais, obrigada, Joana, e nos abençoe a todos. E assim, queridos amigos, estamos aqui encerrando, então, esse nosso encontro de hoje, desejando a todos, né, que possam aproveitar ao máximo os momentos que a gente tem no nosso dia a dia para construir uma vida em abundância, como nos diz Jesus. Um grande abraço, até a próxima quinta-feira aqui na reunião pública online do CERJ.